Oi, oi. Boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas reflexões, professor Joaquim. De fato, começando a dizer, de fato, a Secretaria de Planejamento teve cuidado de convidar os conselhos para a reunião. Na última reunião que nós tivemos na época, eu representando o Conselho do Fundeb, era o dia da SEDUC apresentar para a gente, né, todo o planejamento orçamentário para que discutíssemos. O pessoal representando a SEDUC não pôde comparecer, a reunião não aconteceu, ficamos no aguardo de uma próxima. Se houve, nós não ficamos sabendo. Então, assim, apenas para deixar o registro, para dizer, de fato, a Secretaria de Planejamento buscou fazer buscou fazer essa reunião, né? Isso a gente precisa, como diz, dar a César o que é de César. No entanto, enquanto o Conselho do Fundeb, que eu não estou aqui hoje como Conselho do Fundeb, mas na época eu era presidente, nós não analisamos, o Conselho não recebeu a lei orçamentária. Mas eu queria analisar aqui o seguinte: quando a gente pega o orçamento de 2016, publicado no Diário Oficial, com o orçamento de 2017, o senhor já falou um pouco da diminuição, né? Aí, a gente sempre debateu na questão de um orçamento que fosse realista, porque às vezes o orçamento ele está no valor de projeção de receita, que muitas vezes elas não chegarão nunca. Então, nós tínhamos em 2016 uma projeção de receita no total de um pouco mais de 414 mil. E agora o orçamento está em torno de um pouco mais de 388 mil. Bom, milhões. Então, nós podemos fazer uma reflexão. Esse orçamento é o de fato real, o que está previsto para vir. Nós tivemos uma redução drástica que diminuiu a previsão orçamentária. Então, era a primeira reflexão que eu queria fazer. A segunda é que a gente viu o orçamento da educação cair de 119 milhões, um pouco mais de 119 milhões, para um pouco mais de 95 milhões. Né? Então, seria bom a gente refletir um pouco sobre isso, porque uma das questões que faz cair a receita na educação é a não matrícula. Isso é algo que eu já disse aqui nesta casa por diversas vezes, que nós perdemos matrícula para todos os municípios. Ilhéus não matricula, Ilhéus tem um déficit de matrícula. Quando a gente perde matrícula para Uruçuca, para Una, para Itacaré, para Quaraci, para Itabuna, a gente está abrindo mão de receita. Né? O município está abrindo mão de receita. Se o município tem a responsabilidade de ofertar a vaga e não oferta, o município está abrindo mão de receita. Né? Então, creio que parte dessa redução, se de fato foi por conta exclusivamente da queda de receita, se deva na responsabilidade que o município não teve na educação de fazer matrícula dos meninos que são de Ilhéus, mas que estudam em outros municípios e que os outros municípios mandam, basta chegar ali na ponta do ramo para encontrar o carro de Uruçuca, pegando aluno para levar para Uruçuca. Basta chegar em Nema para encontrar o carro de Quaraci pegando o menino, Banco do Pedro para ir para Uruçuca. E por aí vai. Banco Central para ir para Uruçuca. Então, de qualquer forma, é o município que está abrindo mão de despesa, de receita, no meu entendimento, na minha avaliação. Aí nós vimos cair a saúde de 88 milhões, mais ou menos, para 85 milhões, mais ou menos. Estou arredondando os valores para ficar mais fácil. Mas nós vimos o legislativo sair de 12 milhões de bola para 13 milhões e 700 mil. Bom, se caiu receita, automaticamente o duodécimo tinha que ser também menor que. Então, se caiu receita, o duodécimo é percentual. Né? Como é que o duodécimo é percentual e aumenta de um ano para outro, onde caiu receita em todas as secretarias, aumenta 1 milhão e 700 mil. É uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui, ainda sobre esse slide. A outra reflexão que eu gostaria de fazer é a seguinte. Primeiro, o valor da folha de pessoal da educação ali está cerca de 55 milhões. Em 2016,
79 milhões. Então, 79 milhões. O que aconteceu? Demitiu todo mundo, que caiu o valor da folha? Porque vocês estão me dizendo de que a folha que era 79 milhões, caiu, eu estou falando, a gente precisa pensar sobre isso. Como é que eu tenho uma folha de 79 milhões no ano seguinte apresenta com 55 milhões? E se não é a folha, era o percentual para que se dê o reajuste, que tinha essa margem? Porque o ano passado, quando eu perguntei aqui, de 2015 para 2016, se havia, qual era o percentual previsto para reajuste dos trabalhadores, o professor Gilvan nos disse que não havia percentual, que era zero. Né? Que era zero, não havia previsão. Então, a gente precisa discutir uma previsão, porque por mais que a PEC 55 seja aprovada, mas está posto lá a reposição salarial. Né? O índice da inflação, pelo menos, tem que ter uma previsão. A outra questão que eu queria pensar aqui com os senhores é, se nós temos o total de despesa orçada em 388 milhões, um pouco mais, e nós temos de pessoal 179 milhões, um pouco mais, se eu divido um pelo outro, eu acho, aí eu vou encontrar um percentual de 46,5%. Significa dizer que o município entra em 2017 na lei de responsabilidade fiscal com 46,5%, porque se eu estou considerando ali a folha de pessoal, que é cheio. Ok. Ok. Tá, então quando chegar a outra planilha, a gente dá uma olhadinha. O orçamento cheio. Tá certo. Então, essas são as reflexões que eu queria fazer nesse primeiro momento, porque nós temos, por exemplo, a Secretaria de Transporte, pelo que eu tenho aqui publicado no Diário Oficial, eu tenho um gasto de 4.688, não é isso? De 2016. 4.600, é porque a letra é muito pequena, eu não consigo ver direito. E ali eu estou vendo a previsão de 53.919. O que aconteceu que deu esse pulo? Nesse aqui do Diário Oficial da LOA, aprovada, eu tenho aqui transporte. Não, eu peguei o sumário geral aqui para poder ver o resumo. O resumo por secretaria de qual é a despesa total, qual a receita total e qual é a despesa total. Então, quando eu pego aqui transporte, deixa eu me ver ali na tela. Transporte. Isso. Quando eu pego aqui essa, eu encontro em transporte, me ajude aqui porque a letra é muito pequena, 4 milhões. É isso que tem aí? Possa ser, então, vamos ter, porque isso aqui foi o que eu imprimi da LOA 2016, professor. Depois o senhor poderia dar uma olhadinha, porque tomei um susto de ver o valor, muito diferente do que está aqui. Não sei, mas a gente imprimiu do Diário Oficial. Certo? Então, inicialmente, são essas reflexões que eu gostaria de que a gente pontuasse. Nosso papel aqui é discutir para que o orçamento de 2017 ele tenha uma previsão orçamentária que dê conta de cumprir as obrigações do município com a população, mas também com os trabalhadores.
explicar que ele mexeu. Como nós estamos aqui muito próximos, não estava dando essa diferença toda na conversa nossa. Mas como você está gravando, é necessário. Com relação à previsão de gastos com o pessoal, 3 coisas precisam ser colocadas. O ano passado, a Prefeitura conseguiu resolver uma situação